Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel, psicóloga, para mais outro vídeo no meu canal do GTV Instagram. Hoje falando sobre o consumo do açúcar e como é prejudicial para o cérebro humano. Sim, gente, o açúcar. Aquela sensação que nos traz prazer, principalmente as mulheres, bom, eu não tenho mais, mas as mulheres que têm tensão pré-menstrual, que têm necessidade de recompensa com açúcar, porque a gente, né, no nosso cérebro, ele manda comer alguma coisa na qual está tendo deficiência. Então, ajuda? Sim, ajuda no processo de produção de serotonina, porque a tensão pré-menstrual, a mulher sofre sintomas de mal-estar, sintomas de irritabilidade, e ajuda a compensar aquele momento. A partir do que não existe mais momento, o tempo inteiro a pessoa tem a necessidade de comer açúcar, já significa que o cérebro não está funcionando direito. Porque além de ser perigoso para a sua saúde física, ele também representa um perigo iminente, tá? O consumo de açúcar para o cérebro, principalmente para a cognição. Sim, gente, prejudica a cognição, prejudica a pessoa, o estado de humor da pessoa, tá? Quando não está na TPM, não está em nenhum outro problema, pode facilitar o aparecimento da diabetes mellitus tipo 2, tá? E assim sucessivamente, outros transtornos também pode facilitar o transtorno cardíaco, né? Não virar uma cardiopata também. O açúcar, ele é benéfico em certas coisas, você consegue consumir melhor com frutas, né? E tentar ter uma vida equilibrada, saudável. Mas eu peço para vocês sempre pedirem orientação de um médico. Depois para um nutricionista. Primeiro o médico tem que saber qual médico. Isabel, o clínico geral pode te indicar para um endocrinologista, porque tem que saber como é que está funcionando a tireoide, como é que está seu T3, T4, fazer outros exames que detectem alguma outra coisa, alguma outra disfunção na qual você tenha necessidade de consumir alguma coisa bem doce para você se compensar. Sim, as mulheres e os homens também se compensam afetivamente, tá? É quando o afeto não anda bem, com quem? Com açúcar. Então se consome, digamos assim, os prazeres da vida está relacionado a sexo, a alimentação, há vários tipos de coisas. As pessoas, é a mesma coisa que a pessoa que se droga. O açúcar causa na pessoa, no ser humano, o mesmo sintoma que um viciado fica quando ele é retirado do vício, como a droga, o alcoolismo também. Chega a causar em algumas pessoas o delírio tremens, que é a tremedeira. Tá? A pessoa fica descompensada, fica extremamente irritada, mal-humorada, porque não consegue ficar sem o açúcar. Então, por que a gente está falando sobre açúcar? Porque açúcar tem muito a ver com emoção. E emoção a gente também tem que levar para a sala de psicoterapia. Sim, a pessoa que é viciada em açúcar precisa de psicoterapia. Por quê? Tem muita carência, muito trauma de infância, muitas coisas que vêm dessa necessidade de consumir açúcar. Até que ponto é saudável? Pergunte para o seu médico. Quando é excesso, é alguma coisa que não está funcionando bem. Vocês pensam que salgado não é açúcar? Salgado é açúcar. Ele se converte em glicose, depois, né, é condensado como açúcar dentro do organismo. Então, o que no açúcar? Tanto o excesso de salgado quanto o excesso de açúcar são prejudiciais à saúde. O que nós vamos comer hoje em dia, Isabel? Açúcar ou salgado? Não. Hoje em dia, nunca se viu tanta gente entrando na vibe, né, do ser vegano, ser vegetariano, não comer carne, ou comer só proteína. Por que essa necessidade? O ser humano anda procurando se transcender, anda procurando buscar soluções alternativas para alguma coisa dentro do seu corpo, para justamente equilibrar. Isso a medicina ortomolecular faz muito bem. Tá? Como também o nutricionista que segue essa tendência ortomolecular, porque às vezes você tem uma deficiência de absorção de vitamina, por exemplo, assim, a falta de vitamina D faz com que você não absorva melhores dentro do intestino as vitaminas que você toma. Não adianta você tomar um monte de vitamina, comer um monte de coisa se você tem um intestino que não absorve bem. Gente, o nosso segundo cérebro é o intestino. Se ele não funcionar bem, se
você tiver hemorroida, se você tiver algum problema, se ficar ressecada, se você tiver ele funcionando o tempo inteiro, 2, 3 vezes por dia, já não tá normal. Você não vai assimilar nem medicação, nem o açúcar realmente, porque você vai sentir sempre aquela necessidade o tempo inteiro. Alguma coisa não vai bem no seu organismo. E nada melhor do que consultar um endocrinologista e um psicólogo também. Porque às vezes pode estar associado, além da patologia, ter uma questão emocional envolvida junto. Não podemos nunca, jamais falar que é só médico resolve e o psicólogo não. Hoje em dia, os médicos realmente que seguem, que faz pós-graduação, que conhecem a medicina realmente, sabem que o papel do psicólogo é importante. Aliás, é coadjuvante no tratamento. Então, não temos como negligenciar. Hoje em dia, é muito caro, é muito... Gente, tem gente que paga a unha, paga isso, paga aquilo e acha a terapia muito cara. O que é caro para você? Sua saúde é cara? Não, gente, tem psicólogos que eu conheço aí, fazem pacotes assim, que chega a ser menos que uma mão e um pé, que é justamente que o convênio cobra de vocês. 20, 40 reais a sessão. É incrível, mas tem gente que prioriza coisas externas e não prioriza a sua própria saúde física, porque a saúde física vai depender da mental. E isso não temos como tirar. Não adianta você fazer academia e não tratar do seu espírito, da sua alma, da sua emoção. Por que eu estou consumindo açúcar? Por que eu preciso me compensar? Por que eu preciso sair para comprar? Por que eu preciso... Gente, tem que fazer terapia para entender tudo isso. E existe terapia de casal, para quando o casal também não está bem, que anda financeiramente ruim. Hoje, antigamente as coisas a gente consertava. Hoje não, vem uma geração de... quebrou, joga fora, compra outro. Então nada se conserta, tudo é feito para durar um ano. Eles querem que o nosso organismo seja feito para durar muito pouco. Então, se a gente for na questão realmente ver o que interessa para a indústria farmacêutica, a gente vai ficar horrorizada. Sendo que eles já conhecem o tratamento e cura de câncer, eles simplesmente manipulam. Tem coisas que é mais favorável quimicamente para eles do que desfavorável monetariamente. Vivemos num país, num mundo onde a questão consumo virou versus humanidade. Consumo, humanidade. Consumo, humanidade. Quem é consumista não pode ser humano. Quem é humano não pode ser consumista. E assim sucessivamente. Então, é difícil lidar com isso, sim, porque eles vão ter que rebolar para falar para o ser humano que deve comprar, que deve fazer. Porque hoje em dia não é qualquer um que aceita qualquer ideia, não. As pessoas questionam, vê o que vale a pena, o que não vale a pena, o que você põe em balança, não. Por que eu estou consumindo tanto açúcar? Por que eu preciso tanta necessidade de ser amada? Por que eu estou precisando dessa carência? Porque é uma carência emocional muito grave. E o consumo de excesso de açúcar também leva a produção de insulina a aumentar, tá? Ou diminuir. É uma faca de dois gumes. Também o consumo, vamos falar da sucarose, aspartame. Quando você consome muito, elas servem para o diabético, não servem para você. Eles servem para um determinado tipo de consumista que tem uma doença. Não é assim que você vai fazer dieta, não é assim que você vai melhorar sua saúde, não é assim que você vai emagrecer. Emagrecer exige disciplina, atividade física, alimentação saudável. Não é do jeito que você imagina. Procure a ajuda de um médico, de um profissional capacitado para realmente te orientar onde está a falha dessa situação do açúcar. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.